Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é a missão dos apóstolos, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 30 de agosto de 1970. Depois de quase 2000 anos, nem todos entendem as instruções dadas por Jesus aos seus apóstolos. Como o Espírito da Verdade analisa o assunto? Harmonizemos Mateus, capítulo 10, versículos 1 e versículos 5 a 15, Marcos, capítulo 3, versículos 15 e capítulo 6, versículos 7 a 13 e Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Mateus. Tendo reunido os 12 apóstolos, Jesus lhes deu poder sobre os espíritos impuros, a fim de os expulsarem, e o de curar todas as doenças e enfermidades. E enviou os 12, depois de lhes dar as instruções seguintes: Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide e pregai, dizendo: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeis. Não tenhais ouro nem prata, nem qualquer moeda nos vossos cintos, nem alforge para a viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porquanto o obreiro é digno de que o sustentem. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, perguntai onde há um justo e permanecei em sua casa, até que partais de novo. Ao penetrardes na casa, saudai-a, dizendo: Que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna disso, vossa paz descerá sobre ela. E se não for, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos quiser receber e não vos escutar as palavras, ao sairdes da casa ou da cidade onde tal se deu, sacudi o pó dos vossos pés.
em verdade vos digo, no dia do juízo, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Marcos. E Jesus lhes deu poder de expulsar os demônios. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que levassem consigo apenas o bordão, que não levassem nem alforge, nem pão, nem dinheiro nos cintos, que calçassem unicamente suas sandálias, mas não cuidassem de ter 2 túnicas. E lhes dizia: na casa em que entrardes, permanecei até partirdes de novo. Quando encontrardes pessoas que não vos queiram receber nem escutar, sacudi ao vos retirardes a poeira dos vossos pés, dando assim testemunho contra elas. Tendo partido os apóstolos, pregavam aos povos que fizessem penitência, expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos doentes, curando-os. Lucas. Jesus, tendo reunido os 12 apóstolos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e o poder de curar enfermidades, e mandou que fossem pregar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes disse: não leveis em viagem nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ficai, e dela não saiais. E quando encontrardes pessoas que não vos queiram receber, sacudi ao deixar-lhes a cidade até o pó dos vossos pés, para que isso constitua um testemunho contra elas. Os apóstolos partiram e foram de aldeia em aldeia, evangelizando e curando os enfermos por toda parte. Jesus mandou que os apóstolos pregassem primeiro aos da sua nação humana, para que mais se apertassem os laços da fraternidade, da família e da pátria. Proibiu-lhes se munissem do que quer que fosse, a fim de que eles compreendessem bem que, missionários do Senhor, deviam tudo esperar dele no tocante às coisas da vida, e nenhuma importância dar ao bem-estar material. Recomendou-lhes que abençoassem os lugares onde encontrassem boa acolhida e que sacudissem a poeira dos pés onde os repelissem, para os convencer de que por toda parte os acompanhava o Mestre, ligando que eles, não os seus pretensos sucessores, ligassem, e desligando o que eles desligassem. Jesus atuava humanamente sobre a imaginação humana de seus discípulos quando, ao pronunciar palavras positivas, se dirigia àqueles a quem falava. Ao mesmo tempo, aludia figuradamente à missão de todos os que, como os apóstolos, seriam destacados para levar de porta em porta a palavra de Deus. Dizemos figuradamente porque ele também se dirigia às gerações futuras que viriam colocar-se
nas condições necessárias à execução dessa obra. Mas, se o preferis, podeis usar o termo profeticamente, se bem que aquela promessa deveria cumprir-se em todos os séculos. Se é certo que tem havido pastores infiéis ou falsos profetas, não menos certo é que sempre houve também guardas severos de seus rebanhos, praticantes da moral que pregavam de coração limpo, não unicamente com os lábios. Esses, sim, é que se punham e se põem nas condições de ligar e desligar na terra como no céu. Vós os conheceis pela vivência permanente do novo mandamento do Cristo de Deus. Os discípulos tinham de espalhar a verdade, como hoje vos cumpre a mesma tarefa. Ponde-vos, pois, a caminho, seguindo os verdadeiros discípulos do Salvador, que vos preparam as estradas. Entrai nelas resolutamente, porque está próximo o fim dos tempos.